Olá, queridos irmãos, aceitem todos a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Lucas Reis, deste lado, mais uma vez, estamos aqui para fazermos a leitura do texto bíblico, a leitura da Palavra de Deus. Hoje, em especial, já estamos no livro de Deuteronômio. Vamos ler do capítulo 1 até o capítulo de número 7. Mas antes de nós lermos, vamos orar ao Senhor para que Ele possa revelar-se a nós a partir das Sagradas Escrituras. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, nesta hora gloriosa de oração, nós rendemos glórias ao Senhor, pedimos ao Senhor que ilumine nossa mente, a nossa vida e que nós venhamos ter entendimento acerca da Sua palavra, em nome de Jesus. Vamos iniciar então o capítulo de número 1 do livro de Deuteronômio. Estas são as palavras ditas por Moisés a todo Israel no deserto, a leste do Jordão, a Arabá, defronte de Zuf, entre Parã e Tofel, Labã, Azerote e Dizabe. Em 11 dias se vai de Horebe a Cades Barneia pelo caminho do montes de Seir. No 40º ano do primeiro dia do 11º mês, Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles. Isso foi depois que ele derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitavam em Esbom, e em Edrei derrotou Og, rei de Bazã, que habitava no Asterote, a leste do Jordão, na terra de Moabe. Moisés tomou sobre si a responsabilidade de se expor esta lei. O Senhor, o nosso Deus, disse em Horebe: vocês já ficaram bastante tempo nesta montanha. Levantem acampamento e avancem para a serra dos amorreus. Vão a todos os povos vizinhos de Arabá, nas montanhas na Zefelá, no Neguebe e ao longo do litoral, a terra dos cananeus e ao Líbano, até o monte, até o grande rio Eufrates. Ponho esta terra diante de vocês, entre e tomem posse da terra. O Senhor prometeu sob juramento dar a seus antepassados, Abraão, Jacó e aos seus descendentes. Naquela ocasião, eu disse a vocês: não posso levá-los sozinho. O Senhor, o seu Deus, os fez multiplicar-se de tal modo que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. Que o Senhor, Deus dos seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe conforme prometeu a eles. Mas como poderei levar sozinho as cargas dos seus problemas e as suas disputas? Escolham homens sábios, criteriosos, experientes, de cada um de suas tribos, e eu colocarei como chefe de vocês. Vocês me disseram que esta era uma boa proposta. Então convoquei os chefes das tribos, homens sábios e experientes. Eu designei para chefes de 1000, de 100, de 50, de 10, além de oficiais para cada tribo. Naquela ocasião, ordenei aos seus juízes: atendam às demandas de seus irmãos e julguem com justiça, não só as questões entre seus compatriotas, mas também entre um israelita estrangeiro. Não sejam parciais no julgamento. Atendam tanto o pequeno como o grande. Não se deixem intimidar por ninguém, pois o veredicto pertence a Deus. Tragam-me os casos mais difíceis e eu os ouvirei. Naquela ocasião eu ordenei a vocês tudo o que deveria fazer. Depois, conforme o Senhor, o nosso Deus, nos tinha ordenado, partimos do Horebe e fomos para a serra dos amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram, e assim chegamos a Cades Barneia. Então eu disse a vocês: vocês chegaram à serra dos amorreus, a qual o Senhor, nosso Deus, nos dá. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Entrem na terra, tomem posse dela conforme o Deus dos antepassados disse a vocês,
não tenham medo, desanimem. Vocês todos viram vieram dizer-me, mandemos alguns homens à nossa terra, frente em missão de reconhecimento da região, para que nos indique por qual caminho subiremos e quais cidades iremos. A sugestão pareceu-me boa, por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Eles subiram a região rosa, escolheram ao vale de Escol e o exploraram. Trouxeram alguns frutos da região. O seguinte relato: essa terra que o Senhor, nosso Deus nos dá, é boa. Vocês, contudo, fizeram ir, se rebelaram contra a ordem do Senhor, seu Deus. Deixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram. Disseram: o povo é mais forte e mais alto que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaguim. Então eu disse a vocês: não fiquem apavorados, não tenham medo. O Senhor, seu Deus, está indo à frente de vocês. Lutará por vocês diante de seus próprios olhos, como fez no Egito. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como pai carrega seu filho por todo o caminho que percorreram até chegar a este lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus. Foi à frente de vocês numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem e mostrando a vocês o caminho a seguir. Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou: quem desta geração verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados? Exceto Caleb, filho de Jefoné, ele a verá e eu darei a ele, a seus descendentes, a terra que já pisou. Pois seguiu o Senhor de todo o seu coração. Por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim. Você também não entrará na terra, mas o seu auxiliar, Josué, filho de Num, entrará. Encoraje-o, pois ele fará com que Israel tome posse dela. E as crianças que vocês disseram que seriam levados como despojo, seus filhos que ainda não distinguem entre o bem e o mal, eles entrarão na terra. Eu os darei a eles e eles tomarão posse dela. Mas quanto a vocês, deem meia volta e partam para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então, vocês responderam: ficamos contra. Nós subiremos, faremos conforme tudo que o Senhor, o nosso Deus, nos ordenou. Cada um de vocês preparou-se com as suas armas de guerra, achando que seria fácil subir a região montanhosa. Mas o Senhor me disse: diga-lhes que não suba, nem lutem, que não estarei com eles. Serão derrotados pelos seus inimigos. Eu disse isso a vocês, mas vocês não me deram ouvidos. Rebelaram-se contra o Senhor, com presunção subiram a região montanhosa. Os amorreus que lá viviam os atacaram, os perseguiram, chame de abelhas, e os arrasaram. Os arrasaram desde Seir até Horma. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas ele não ouviu o seu clamor, nem deu atenção a vocês. Então vocês ficaram em Cádiz, onde permaneceram muito tempo. Então demos meia volta e partimos para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado. Por muitos anos caminhamos em redor dos montes de Seir. Então o Senhor me disse: vocês já caminharam bastante tempo ao redor destas montanhas, agora vão para o norte. E diga ao povo: vocês estão passando pelo território de seus irmãos, os descendentes de Esaú, que vivem em Seir. Eles terão medo de vocês, mas tenham muito cuidado. Não os provoquem, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, nem mesmo o espaço de um pé. Já dei a Esaú a posse dos montes de Seir.
Vocês lhe pagarão com prata e comida, a comida que comerem e a água que beberem, pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo o que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por esse grande deserto. Nestes 40 anos, o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês e não tem faltado coisa alguma a vocês. Assim, passamos ao largo de nossos irmãos, os descendentes de Esaú, que habitam em Seir. Saímos da rota de Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Voltamos e fomos pela rota do deserto de Então o Senhor me disse: não perturbem os moabitas, nem os provoquem à guerra, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles. Já entreguei a região de Ar aos descendentes de Ló. Antigamente os emins habitavam esta terra, era um povo forte e numeroso, alto como os Enaquim. Como os Enaquins, eles também eram considerados refaíns, mas os moabitas os chamavam emins. Também em Seir, antigamente habitavam os Oreus, mas os descendentes de Esaú os expulsaram e os exterminaram, e se estabeleceram no seu lugar, tal como Israel fez com a terra que o Senhor lhe deu. Agora levantem-se, atravessem o vale de Zered. Assim atravessamos o vale. Passaram-se 8 anos entre a época em que partimos de Barneia e a nossa travessia do vale de Zered, período no qual pereceu do acampamento toda aquela geração de terra, conforme o Senhor lhe havia jurado. A mão do Senhor caiu sobre eles e, por fim, os eliminou completamente do acampamento. Depois que todos os egípcios, o povo, tinham morrido, o Senhor, vocês estão prestes a passar pelo território de Moabe, a região de Ar. Vão perto da fronteira dos Amonitas. Não sejam hostis a eles. Não darei a vocês parte alguma da terra dos Amonitas. Eu a entreguei aos descendentes. Essa região também era considerada a terra dos Refaíns, que ali habitavam. Os Amonitas os chamavam Zanzum. Eram fortes e numerosos, altos, os Enaquim. O Senhor os exterminou. Os Amonitas os expulsaram e se estabeleceram em seu lugar. O Senhor fez o mesmo em favor dos descendentes de Esaú, que vivem em Seir, quando exterminou os Oreus diante deles. Os descendentes de Esaú os expulsaram e se estabeleceram em seu lugar até hoje. Foi o que também aconteceu aos heveus que viviam em povoados próximos de Gaza, aos Afroritas, Caftor, os destruíram e se estabeleceram em seu lugar. Vão agora e atravessem o ribeiro de Arnon. Veja, eu entreguei em suas mãos os amorreus, Seom, rei de Esbom, e a terra dele. Comecem a ocupação, entrem em guerra com ele. Hoje mesmo começarei a infligir favor e medo de todos, em todos os povos debaixo do céu. Quando ouvirem a fama de vocês, tremerão e ficarão angustiados. No deserto de Mote, enviei mensageiros a Seom, rei de Esbom, oferecendo paz e dizendo: deixa-nos passar pela tua terra. Viemos somente pela estrada, não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda. Mata-nos tanto a termos com que beber. Apenas deixe-nos passar a eram os descendentes que habitam em Seir, que habitam lá. Assim chegaremos passando até o Senhor, nosso Deus. Seom, rei de Esbom, deixar-nos passar, pois o Senhor, Deus de vocês, tornou-lhes obstinado o espírito, desceu-lhe o coração para entregá-lo nas mãos de vocês, como hoje se vê. O Senhor me disse: estou entregando a você Seom e sua terra. Comece a ocupação, tome posse da terra dele. Então
Seom saiu à batalha contra nós em Jazá com todo o seu exército, mas o Senhor, o nosso Deus, entregou-nos, derrotamos a ele, aos seus filhos e a todo o seu exército. Naquela ocasião, conquistamos todas as suas cidades e as destruímos totalmente, matando homens, mulheres e crianças, sem deixar nenhum sobrevivente. Tomamos como presa somente os animais e os despojos das cidades que conquistamos, desde Aroer ao ribeiro de Arnon e a cidade que fica no mesmo vale até Gileade. Não houve cidade de muros altos demais para nós. O Senhor, o nosso Deus, entregou-nos tudo. Somente da terra dos Amonitas vocês não se aproximaram, ou seja, toda a extensão do vale do rio Jaboque e as cidades da região montanhosa, conforme o Senhor, nosso Deus, tinha ordenado. Depois voltamos e subimos rumo a Bassã. Og, rei de Bassã, atacou-nos com todo o seu exército em Edrei. O Senhor me disse: não tenha medo dele, pois eu entreguei em suas mãos com todo o seu exército. Dei a você também a terra dele. Você fará com ele como fez com Seom, rei dos amorreus. Davam-me Hesbom. Então o Senhor, o nosso Deus, também entregou em nossas mãos Og, rei de Bassã, todo o seu exército. Nós os derrotamos sem deixar nenhum sobrevivente. Então o Senhor, nosso Deus, também entregou em nossas mãos Og, rei de Bassã, e todo o seu exército. Derrotamos todos eles. Naquela ocasião, estamos todas as suas cidades. Não houve cidade que não tomássemos. 60, toda a região Argob, reino de Og em Bazã. Todas elas eram fortificadas com muros altos, portas e trancas. Em delas havia muitas cidades sem muro. Nós destruímos completamente, tal como havia feito nos Seom, Hesbom, destruindo todas as cidades, dando também os homens, mulheres e crianças. Mas os animais todos e os despojos das cidades, como espólio de guerra. E assim, naquela ocasião, tomamos esses dois reis, Deus, território leste do Jordão, que vai desde o ribeiro de Arnon até o monte de Hermon. Os sidônios chamam Hermon de Sirion, os amorreus chamam de Senir. Estamos todas as cidades do alto, toda a Gileade, toda a Bassã, até Salca, cidades do reino de Og. Og, rei de Bassã, era o único sobrevivente dos Refaíns. Sua cama era de ferro, tinha pela medida como 4,80 m. Ela ainda está na terra da qual os posse, naquela época, o território que vai de Aroer ao ribeiro de Arnon até mais da metade dos montes de Gileade, com as suas cidades, veio as tribos de Ruben e de Gade, o restante de Gileade, também toda a Bassã, reino de Og, dei a metade da tribo de Manassés, toda a região de Argob. Bassã era conhecida no passado terra dos Refaíns. Jaí, um descendente de Manassés, conquistou toda a região de Argob até a fronteira dos Jesuítas, os Macatitas. Essa região recebeu seu nome, de modo que até hoje Bassã é chamada povoados de Jaí. Desde Gileade a Maqui, as tribos de Ruben e de Gade, e a região e vai Gileade até o ribeiro de Arnon. A fronteira passava bem no meio do vale e até o vale de Jaboque na Ammonita. Deles também Arabá, tendo como fronteira ocidental o Jordão, desde Quinerete até o mar de Arabá, que é mar salgado abaixo das encostas da Pisga. Naquela ocasião, eu ordenei o seguinte a vocês: o Senhor, Deus de vocês, deu esta terra para que dela tomem posse. Todos os guerreiros devem marchar à frente dos seus irmãos israelitas, armados para a guerra.
Deixem nas cidades que dei a vocês as mulheres, as crianças e os grandes rebanhos que eu sei que vocês possuem, até que o Senhor conceda descanso aos seus outros irmãos israelitas. Como deu a vocês, tomem eles posse da terra que o Senhor, o Deus de vocês, está dando a eles do outro lado do Jordão. Depois vocês poderão retornar cada um à propriedade que recebeu. Naquela ocasião, bem ordenei a Josué, você viu com os seus próprios olhos tudo que o Senhor, Deus de vocês, fez com estes reis. Assim o Senhor falou, reinos pelos quais vocês terão que passar. Não tenha medo deles. O Senhor, o seu Deus, é quem lutará por vocês. Naquela ocasião, implorei ao Senhor, soberano Senhor, tu começastes a mostrar ao teu servo a tua grandeza, tua mão poderosa. Deus existe no céu ou na terra que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos? Deixa-me atravessar, eu te suplico, ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim, não quis me atender. Basta, ele disse, não me fale mais sobre isso. Suba ao ponto mais alto do Pisga e olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Veja a terra com seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Portanto, dê ordens a Josué, fortaleça-o, coragem-o, porque será ele que atravessará à frente deste povo e lhes repartirá toda a herança, a terra que você apenas verá. Então, ficamos acampados no vale, diante de Bet-peor. E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que estou ensinando a vocês a cumprir, para que tomem posse da terra que o Senhor, Deus de seus antepassados, dá a vocês. Nada acrescentem as palavras que ordeno a vocês. Delas nada retirem. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu ordeno a vocês. Vocês viram com seus próprios olhos o que o Senhor fez em Baal-peor. O Senhor, o seu Deus, destruiu no meio de vocês todos os que perseguiram a Baal-peor. Mas vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, o seu Deus, hoje estão todos vivos. Eu ensinei a vocês decretos e como me ordenou o Senhor, Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando, para dela tomar. Vocês devem obedecer-lhes, pois assim os outros povos verão a sabedoria e discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que está apresentando a vocês hoje? Apenas tenham cuidado. Tenham muito cuidado para que vocês não se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas por toda a sua vida na memória. Contem a seus filhos e a seus netos. Lembrem-se, no dia em que vocês estiverem diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra, e as ensine a seus filhos. Vocês se aproximarão e ficarão ao pé do monte. O monte ardia em chamas que subiam até o céu, estavam envolvidos por uma nuvem escura e densa. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma, apenas se ouviu a voz. Ele lhes anunciou a sua aliança, os 10 mandamentos, escreveu-os sobre 2 tábuas de pedra e ordenou que os cumprisse. Naquela ocasião, o Senhor mandou-me ensinar a vocês decretos e leis para que vocês cumprissem na terra. Vão tomar posse.
No dia em que o Senhor falou no meio do fogo, vocês não viram forma alguma. Portanto, tenham muito cuidado, para que não se corrompam, fazendo para si um ídolo, uma imagem de alguma forma semelhante, homem ou mulher, ou a qualquer animal da terra, qualquer ave que voa no céu, a qualquer criatura que se move rente ao chão, ou a qualquer peixe que vive nas águas debaixo da terra, para que os erguerem os olhos aos céus e virem o sol, a lua e as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem, se prostrem diante deles e prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo dos céus. A vocês, porém, o Senhor tomou e tirou da fornalha de fundir, ferro do Egito, para sempre, o povo de sua herança, como hoje se pode ver. O Senhor irou-se contra mim por causa de vocês, jurou que eu não atravessaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês por herança. Eu morrerei nesta terra, não atravessarei o Jordão, mas vocês atravessarão e tomarão posse da boa terra. Tenham o cuidado de não esquecer a aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês. Não faça para si ídolo algum com forma de qualquer coisa que o Senhor, o seu Deus, proibiu, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso e fogo consumidor. Quando vocês tiverem filhos e netos, já estiverem há muito tempo na terra e se corromperem e fizerem ídolo de qualquer tipo, fazendo o que o Senhor, o seu Deus, reprova, provocando a sua ira, invoco hoje o seu Deus e a terra como testemunha contra vocês, de que vocês serão rapidamente retirados da terra, da qual estão tomando posse ao atravessar o Jordão. Vocês não viverão muito ali, serão totalmente destruídos. O Senhor os espalhará entre os povos, restarão apenas alguns de vocês no meio das nações, às quais o Senhor os levará. Lá vocês prestarão culto a deuses de madeira, de pedra, deuses feitos por mãos humanas, deuses que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar. Lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Quando vocês estiverem sofrendo e todas as coisas estiverem acontecido com vocês, então, em dias futuros, vocês voltarão para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerão. Pois o Senhor, seu Deus, é Deus misericordioso. Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que com juramento fez com os seus antepassados. Perguntem agora aos tempos antigos, antes de vocês existirem, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, perguntem de um lado ao outro dos céus: já aconteceu algo tão grandioso ou já se ouviu algo parecido? Que povo ouviu a voz de Deus falando no meio do fogo quando vocês ouviram e continuam vivos? Ou que Deus decidiu tirar uma nação do meio de outra para lhe pertencer com provas, sinais, maravilhas e lutas, com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e grandiosos, conforme tudo que o Senhor fez por vocês no Egito, como vocês viram com seus próprios olhos? Tudo isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus e que não há outro além dele. Do céu ele fez com que vocês ouvissem a sua voz, para discipliná-los. Na terra mostrou a vocês o seu grande fogo, e vocês ouviram as suas palavras vindas do meio do fogo. E porque amou os seus antepassados e escolheu a descendência deles, ele foi em pessoa tirá-los do Egito, para que o seu grande poder, para expulsar de diante de vocês nações maiores e mais fortes, a fim de fazê-los entrar, possuir como herança a terra delas, como hoje se vê. Reconheçam isto hoje e ponham no coração que o Senhor é Deus, em cima nos céus, embaixo na terra, e não há outro. Obedeçam os seus decretos e mandamentos, que hoje eu ordeno a vocês, para que tudo vá bem
com vocês e com seus descendentes, para que vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, vocês sempre. Então Moisés separou 3 cidades a leste do Jordão, para onde poderia fugir quem tivesse matado alguém sem intenção e sem premeditação. O perseguido poderia fugir para uma dessas cidades a fim de salvar a sua vida. As cidades eram as seguintes: Bezer, no planalto do deserto, para a tribo de Ruben; Ramote, em Gileade, para a tribo de Gade; e Golã, em Bassã, para a tribo de Manassés. Então, a lei que Moisés apresentou aos israelitas. Estes são os mandamentos e os decretos e as ordenanças que Moisés promulgou como leis para os israelitas quando saíram do Egito. Estavam do outro lado do Jordão, no vale fronteira de Beter-Peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitavam em Esbom, a quem Moisés e os israelitas derrotaram quando saíram do Egito. Eles tomaram posse da terra dele e da terra de Og, rei de Bassã, os 2 reis amorreus que viviam a leste do Jordão. Essa terra estendia-se desde Aroer, na margem do ribeiro de Arnon, até o monte Sion, isto é, o Hermon, e incluía toda a região de Arabá, a leste do Jordão, até o mar da Arabá, abaixo das encostas do Pisga. Então Moisés convocou todo Israel e lhe disse: ouça, Israel, os decretos, as ordenanças que hoje estou anunciando a você. Aprenda-os, tenham cuidado de cumpri-los. O Senhor, o nosso Deus, fez conosco uma aliança em Horebe. Não foi com os nossos antepassados que o Senhor fez aliança, mas conosco, com todos os que hoje estamos vivos aqui. O Senhor falou com você face a face no meio do fogo no monte. Naquela ocasião eu fiquei entre o Senhor e você para declarar-lhe a palavra do Senhor, porque você teve medo do fogo e não subiu o monte. E ele disse: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado de seus pais até a 3ª e 4ª gerações daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações os que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem usar o seu nome em vão. Guardarás o dia de sábado, a fim de santificá-lo, conforme o Senhor teu Deus te ordenou. Trabalharás 6 dias, e eles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é um sábado para o Senhor teu Deus. Este dia não farás trabalho algum, nem tu ou filho, nem o teu servo ou serva, nem o teu boi, teu jumento ou qualquer dos teus animais estrangeiro que estiver na tua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descanse como tu. Lembra-te de que foste escravo no Egito. O Senhor teu Deus te tirou de lá com mão forte, poderosa e com braço forte. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardastes o dia de sábado. Honra o teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenham longa vida. Tudo te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem sua propriedade, seu servo ou serva, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Estas foram as palavras que o Senhor falou a toda a assembleia de vocês em alta voz, no monte, no meio do fogo, na nuvem e da nuvem densa escuridão. E nada mais acrescentou.
Então as escreveu em 2 tábuas de pedra e as deu a mim. Quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, estando o monte em chamas, aproximaram-se de mim todos os chefes das tribos de vocês com as suas autoridades. E vocês disseram: ó Senhor, o nosso Deus mostrou-nos sua glória e sua majestade, e nós ouvimos a sua voz vinda de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este ainda continua. Mas agora, por que deveríamos morrer? Este grande fogo, por certo, nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a sua voz, o Senhor nosso Deus, morreremos. Pois que homem chegou a ouvir a voz de Deus, a voz do Deus vivo, falando de dentro do fogo, como nós ouvimos, e sobreviveu? Aproxime-se você, Moisés, e ouça tudo que o Senhor, o nosso Deus, disser. Você nos relatará o que o Senhor, nosso Deus, lhe disser. Nós ouviremos e obedeceremos. O Senhor ouviu quando vocês me falaram e me disse: ouvi o que este povo disse, e você e eles têm razão em tudo o que disseram. Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Vá, diga-lhes que voltem às suas tendas. Você ficará aqui comigo e anunciarei a você toda a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que vocês lhe ensinaram e que eles deverão cumprir na terra que eu dou a eles como propriedade. Por isso, tenham o cuidado de fazer tudo o que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês. Não se desvirem para a direita nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês, para que tenham vida, tudo vá bem com vocês e os seus dias se prolonguem na terra da qual se. Esta é a lei, isto é os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu enviasse a vocês, para que vocês cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem. Você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus de seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma e de todas as tuas forças. Que todas estas palavras que eu hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as com um sinal nos braços e prenda-os na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, dar a vocês terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que há de melhor, de coisa que vocês não produziram, com cisterna que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado, não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam ao Senhor, o seu Deus, e só Ele prestem culto e jurem somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor, pois o Senhor, o seu Deus que está no meio de vocês, é Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês, e ele os banirá da face da terra. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá,
Obedeçam cuidadosamente os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e os preceitos e decretos que ele ordenou a vocês. Façam o que é justo e bom perante o Senhor, para que tudo vá bem com vocês. E vocês entrem e tomem posse da boa terra que o Senhor prometeu sob juramento a seus antepassados, expulsando todos os seus inimigos de diante de vocês, conforme o Senhor prometeu. No futuro, quando seus filhos perguntarem a vocês o que significam estes preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, nosso Deus, ordenou a vocês, vocês lhes responderão: fomos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra o faraó e toda a sua família. Mas ele nos tirou do Egito para nos trazer para cá e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos antepassados. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos estes decretos e temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e que fôssemos preservados em vida, como hoje se pode ver. E se nós nos aplicarmos a obedecer a toda esta lei perante o Senhor nosso Deus, conforme ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo, para dela tomarem posse, ele expulsará de diante de vocês muitas nações, os Íticas, os Girgazeus, os Amorreus, os Cananeus, os Ferizeus, os Heveus e os Jebuseus. São 7 nações maiores e mais fortes que vocês. Quando o Senhor, seu Deus, as tiver dado a vocês, e vocês as tiverem derrotados, então vocês as destruirão totalmente. Não faça com elas tratado algum e não tenha piedade delas. Não se casem com pessoas de lá, não deem seus filhos, suas filhas ou aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviarão seus filhos de seguir-me para servir outros deuses, e por causa disso a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Assim vocês tratarão estas nações: derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimem os seus ídolos. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou por causa do juramento que fez a seus antepassados. Por isso, ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que amam e obedecem os seus mandamentos. Mas aqueles que o desprezam, retribuirá com destruição. Ele não demora em retribuir aqueles que o desprezam. Obedeçam, pois, a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que hoje ordeno a vocês. Se vocês obedecerem as ordenanças, as guardarem e as cumprirem, então o Senhor, seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. Ele os amará, os abençoará e fará que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos e os frutos da sua terra, o cereal, o vinho novo e o azeite, as crias das vacas e das ovelhas, na terra que aos seus antepassados jurou dar a vocês. Vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Nenhum dos seus homens ou mulheres será estéril, nem mesmo os animais do seu rebanho. O Senhor os guardará de todas as
doenças, nos infligirá a vocês as doenças terríveis que, como sabem, atingiriam o Egito, mas as infligirá a todos os seus inimigos. Vocês destruirão todos os povos que o Senhor, o seu Deus, entregará a vocês. Não olhem com piedade para eles, nem sirvam aos seus deuses, pois isso seria uma armadilha para vocês. Talvez vocês digam a si mesmo: essas nações são mais fortes do que nós, como poderemos expulsá-las? Não tenham medo delas. Lembrem-se bem do que o Senhor, o seu Deus, fez ao Faraó e a todo o Egito. Vocês viram com seus próprios olhos as grandes provas, os sinais miraculosos e as maravilhas, a mão poderosa e o braço forte com que o Senhor, o seu Deus, os tirou de lá. O Senhor, o seu Deus, fará o mesmo com todos os povos que agora vocês temem. Além disso, o Senhor, o seu Deus, causará pânico entre eles, até destruir o restante deles, os que esconderem de vocês. Não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, que está com vocês, é Deus grande e temível. O Senhor, o seu Deus, expulsará aos poucos essas nações de diante de vocês. Vocês não deverão eliminá-las de uma só vez, senão os animais selvagens se multiplicarão, ameaçando-os. Mas o Senhor, o seu Deus, as entregará a vocês, lançando-as em grande confusão, até que sejam destruídas. Ele entregará nas mãos de vocês os reis dessas nações, e vocês apagarão o nome deles de debaixo dos céus. Ninguém conseguirá resistir a vocês até que os tenham destruído. Vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações. Não cobicem a prata e o ouro de que são revestidas. Isso seria uma armadilha para vocês, para o Senhor, o seu Deus. Isso é detestável. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa, senão também vocês serão separados para destruição. Considerem tudo isso proibido e detestem-no totalmente, pois está separado para a destruição. Fizemos a leitura hoje do capítulo de número 1 ao capítulo de número 7 do livro de Deuteronômio. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. Por aqui sempre tem conteúdo de Deus para edificar sua vida e toda a sua família. Forte abraço, até amanhã, a nossa próxima leitura, se assim o Senhor nos permitir.